Oi, gente, tudo bem? Parashat Noach. Aqui, essa Parashá fala das 7 leis que tem os filhos de Noé para cumprir. Não adorar deuses estranhos, não blasfemar contra o Criador do Universo. Um exemplo, reclamar, Hashem, por que você fez isso para mim? Esse não pode ser feito. Tudo que Hashem faz é para o bem. Não roubar, não matar e não adulterar, não ter relações proibidas. Estabelecer tribunais de justiça e não comer um membro de um animal, ainda ele estando vivo. Estas são as 7 leis de Noach. E Noach היה ish tzadik bedorotav. Na geração dele, ele era um homem justo. Hashem chegou para ele e disse para ele: Noah, eu vou destruir o mundo, eu vou acabar com esse mundo, com esse pecado, com essa corrupção, com toda essa bagunça que está aqui. Eu quero que você constrói uma arca. E essa arca que Noah estava construindo, ele construiu ela. Ele demorou 120 anos. Olha só a paciência que Hashem tem, esperando que as pessoas, que os malvados voltassem em Teshuvá. Eles eram muito mais do que malvados. Eles eram mushratim, corruptos. E a gente que vai votar aí no domingo agora, vamos prestar atenção e vamos fazer bem para o nosso Brasilzão querido. Então eles eram corruptos, era bem pior, não era só malvados, era pior ainda, era corruptos. Tinha roubo, tinha tudo. E era uma geração que eles tinham de tudo. Por exemplo, Matusalém, tinha vida longa. Ele viveu 969 anos. Adão, ele viveu 930 anos. Era um lugar que, conta o Midrash, que você jogava uma semente na terra e ali você plantava a cada 40 anos. 40 anos ela te dava farinha, te dava o trigo, não precisava de fazer nada. Só ficar numa boa ali e comendo, né? Então, a saúde, eles eram tão fortes, mas tão forte, que um homem pegava um leão pelo rabo assim, jogava ele longe, arrebentava o leão, parecia um piolho na mão dos homens, tão fortes que eles eram, assim, troncudos e fortes, resistentes. E não tinha doença. O primeiro doente que teve, o primeiro doente que teve no mundo foi Yaakov Avinu. Avicha Cholé. Ele disse: seu pai está doente. Então, ele foi o primeiro homem que conheceu a doença. Não tinha doença no mundo. Por quê? Como a pessoa morria antigamente, ela dava um espirro, apti, e morria. Era assim que ela se despedia do mundo. Então, Yaakov Avinu pediu para Hashem um tempo para se preparar. Então, Hashem dá a doença para ele avisar as pessoas, avisar a família, fazer as coisas que ele tem que fazer, dá tempo para ele acertar a coisa aqui e depois ele partir. Por que as pessoas falam quando você espirra? Saúde. Isso não é à toa, era por causa disso. Porque as pessoas nesse tempo aí, até a Yaakov Avinu, elas davam um espirro e a sua alma saía e ela morria. Então, viviam muito e tinham tudo. E isso era uma coisa maravilhosa. E eles aprontaram tudo o que aprontaram. Porque a Shefa tinha muita abundância. Se você vir as palavras Shefa é pecha, ela se torna a palavra pecha. Então, quando tem muita abundância, tem muito pecado. Foi o que aconteceu ali, corrupção e tudo mais. A arca, ela tinha 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Tá? Esse era o tamanho da arca onde entrou Noé, os seus filhos e as mulheres. Foram 4 homens e 4 mulheres que entraram, mais os animais que teriam que entrar na arca e tudo. Então, a gente vê aqui no Passuk que demorou 120 anos. E a chuva, ela ficou
40 dias de chuva, antes de Hashem fechar tudo, né? Ela choveu 40 dias. Foi chovendo devagarinho, devagarinho, aumentando, 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 até os 40 dias que foi aquele dilúvio, começou o dilúvio. Então, está escrito no capítulo 7, no versículo 7, aqui, de Noah, está escrito o seguinte, que mesmo que Hashem falou com Noah para construir a arca, demorou 120 anos, e Noah ainda não tinha filho, com 500 anos é que foi nascer filho para Noah. As pessoas tentaram desanimar ele, você é louco, você vai construir, não vai ter dilúvio, você já está com 500 anos, você não tem filho ainda. E as pessoas tentando atrapalhar ele, não acreditando no dilúvio. Até que ele enfraqueceu a fé dele. Até que no último dia está escrito aqui no 7, no Gênesis, no Noah Parashat Noé, no capítulo 7, versículo 7, está escrito o seguinte. Sheva. ויבוא נוח ובניו ואשתו ושני בניו ואיתו על הטבע מפני מי המבול. E veio Noach e sua mulher e seus filhos diante das águas, do Mabu. Então, comenta Porashi, ele comenta aqui, Mipinei meia Mabu, diante das águas. Af Noach mikinei emunah hayah, mikitanei emunah. A sua fé era pequena. Mamin e não mamin. Ele acreditava e não acreditava. Cheia a Mabul, que ia ter o dilúvio de verdade. Velonichnas na teva, ele não entrou, até no último instante, ele não entrou na teva. Até que a água empurrou ele para dentro. Tá? Então, mostra aqui que ele estava, a fé dele era meio fraca, ele era um tzadik, tudo, como comenta os sábios lá, né? Os sábios falam que Noah era tzadik, se ele tivesse na geração de Avraham Avinu, ele seria como Avraham Avinu. Este Ombrim, e tem uns também que diz que ia ser o contrário, ele não ia nem aparecer na fita, porque ele não ia conseguir chegar nos pés de Avraham Avinu, Eliezer. Então, isso é para elogiar Noah. E a gente vê aqui que a fé dele não era muito forte, ele era um tzadik não com muita fé. E depois a gente mais para frente aqui, no outro Passuk, no capítulo 7, no Passuk Tetzain. Passuk Tetzain, ele está aqui, o Passuk 16, Abaim Zachar Nekavah Mikol Basar Bo, Kashet Sivaotan Elohim Veisgor Adonai Bado. Ma Omer por Rash Lemata, ele explica. Ele explica aqui, Vaisgor, Bado, Deus protegeu a arca para que não quebrassem e ordenou que ursos e leões cercavam ali, porque os moradores da cidade, eles queriam matar Noah, eles queriam quebrar a arca e matar Noah. Então Hashem protegeu ali em volta com ursos e leões e todos os animais selvagens, e mataram eles para defender Noah, porque eles queriam vir matar Noah e sua família e queriam destruir a arca. Como diz Hazal, nossos sábios dizem que o Reshaim, que o malvado, na porta do inferno, ele vai entrar, vai queimar, ele não volta em Teshuvah. Rashá é Merushá, Rashá é Rashá e não tem como. Assim diz os nossos sábios. Então, a gente vê daqui que Hashem teve uma paciência enorme, até que não deu mais, ele destruiu. E outra coisa também, o arco-íris é o pacto que Hashem fez com Noé, que ele não destruiria mais o mundo com águas, com dilúvio, ele não ia acabar mais com o mundo. Então, a gente vê o arco-íris. E o arco-íris é um sinal
não tão bom, porque a gente vê e a terra está em pecado. Hashem queria destruir a terra outra vez. Ele não vai destruir por causa do pacto que ele fez com Noé. Então Hashem não destrói a terra. Mas isso não impede de Hashem destruir uma cidade ou um país. Como a gente já viu muitos dilúvios aí nos Estados Unidos ou em outros países, que a água devasta tudo. Então ele não vai destruir o mundo, mas uma cidade, um país, ele pode destruir. E tem tzadikim que nunca viu na sua vida um arco-íris, porque não é um bom sinal. É que a gente tem que consertar o pecado da gente e que a cidade que a gente está também não está legal. Então, muito pecado. E Deus tinha que destruir de novo o mundo e não destrói por causa do pacto que ele fez com Noé das águas. E outra coisa que eu vi também, que eu escutei do Rav Yonatan Mersinger, que ele fala por que Hashem destruiu a geração do dilúvio com água, e não com fogo, a terra engoliu. Por quê? Ele explica assim, que as águas dentro do fundo do mar, um peixe come o outro, não tem respeito, é uma loucura, um vem, come o outro, não tem lei, não tem nada. É uma terra de ninguém. E essa situação que estava a geração do dilúvio era mais ou menos parecida com isso. Porque a terra, a gente sabe que tem as leis, tem a justiça, a gente faz os tribunais de justiça e tenta ser organizado e correto, né? Então, no mar não tinha isso. Então, Hashem veio e jogou as águas para limpar e dar uma limpada na terra e começar com a família de Noé, como a gente viu lá. Então, essa é a explicação, porque Hashem usou as águas. E também, a gente sabe que a água tem um poder muito grande de limpeza, né? Quando Hashem criou o mundo, né? Antes dele criar o mundo, o Espírito de Hashem pairava sobre as águas. Aruach Elokim merachefet mipnei amai. E parava o Espírito. A água tem um poder de limpar muito grande. Tanto é que a gente vai na mikve. A mikve é comparada como o útero da mãe, tá? Quando a criança sai de lá, assim. Então, a gente, quando dorme, é como se a gente tivesse morrido uns 60 avos. E por que a gente tem que ir na mikve de manhã? Porque quando a gente vai para a mikve, é como se a gente nascesse de novo. Então o Yehudi, se puder ir na mikve todo dia, é ótimo. Tá? Ele se renova suas forças, renova sua alma. É uma coisa muito boa. Valeu, grande abraço, até a próxima.